E para você também de casa, boa noite. Vereador pede a membros da CPI que investiga denúncias contra secretário municipal e abra processo de cassação contra o prefeito José Eustáquio. Patos de Minas registra mais 2 mortes por Covid-19. Número de infectados ultrapassa 1.850 e quantidade de internações diminui. Se população continuar a descumprir protocolos de academia e bares, governo de Minas ameaça endurecer regras. Polícia segue investigações para prender assassinos de jovem de 21 anos em Patos de Minas. 9 meses sem solução para o problema da ponte em Curraleiro. Universidade Federal de Viçosa de Rio Paranaíba cria acessório para auxiliar professores em aulas remotas. Esses são alguns dos nossos destaques. Ligado, o NTV News está no ar. Um homem foi morto com 3 tiros em Patos de Minas nesse domingo. 2 homens teriam matado o jovem de 21 anos na frente da namorada. Os suspeitos ainda não foram presos. Jefferson Henrique da Silva, 21 anos. Segundo informações, ele estaria na rua Alemar Rodrigues da Cunha, esquina com a rua Luciano Gontijo, no bairro Sebastião Amorim. Ele estaria conversando com a sua namorada na esquina, quando em uma moto, 2 homens passaram e atiraram contra ele. Chegando ao local, os militares encontraram essa vítima já com sangramento no crânio. O SAMU também compareceu ao local e constatou que ele já havia vindo a óbito. Então as informações que os militares conseguiram no momento é de que essa vítima ela havia acabado de sair de um bar, onde havia comprado uma bebida, e estava em via pública conversando com a sua namorada, com quem ele mantém um relacionamento amoroso, e passaram 2 indivíduos na motocicleta e efetuaram os disparos que tiraram a vida dessa vítima. 2 disparos acertaram a cabeça e um no tórax. Um indivíduo já conhecido, bastante conhecido no meio policial, possui diversas passagens por crimes diversos. Então já é um autor contumaz na prática de delitos. Os autores do crime ainda não foram encontrados. A Polícia Militar segue em diligências na tentativa de identificar esses autores. A ocorrência ainda se encontra em aberto. A gente tem uma linha de suspeição a seguir aí, mas em razão das diligências que estão sendo feitas, a gente não vai divulgar para não prejudicar o andamento da ocorrência. Um casal de namorados foi preso nesse domingo em Patos de Minas com uma arma de fabricação americana. A polícia também encontrou com eles 3 pés de maconha. Denúncias levaram a polícia militar primeiro à casa da jovem de 19 anos, que fica na rua Mata dos Fernandes. No local, enquanto militares faziam buscas, a garota afirmou que escondia uma submetralhadora 9mm de fabricação caseira. Esta seria do namorado dela. Os militares se encontravam realizando uma operação policial quando receberam informação de que nessa residência havia uma arma de fogo escondida. Então os militares deslocaram a residência, fizeram contato com essa autora, e ela, num primeiro momento, permitiu a entrada, mas negou que houvesse uma arma de fogo ali. Aí, em conversas com ela, ela acabou por relatar que havia essa arma de fogo escondida, informou que estava sendo pressionada por traficantes e os militares acabaram localizando essa arma de fogo na residência. Após a primeira busca, militares foram até a casa do homem de 23 anos, esse que é namorado da garota. No local, encontraram 3 pés de maconha. O namorado dela, a informação que nós tivemos é que ele estava ligado a indivíduos de praticantes de crime do bairro Jardim Esperança. E inclusive os militares foram até a residência dele também, desse namorado dela. E lá eles encontraram 3 pés de maconha que estavam plantados na residência. Investigações eram feitas para averiguar como a arma veio parar em Patos de Minas. Os suspeitos foram presos e os materiais apreendidos. A Polícia Militar encerra o registro da ocorrência, repassa tanto os materiais quanto os presos para a Delegacia de Polícia Civil, e a Autoridade de Polícia Judiciária dá andamento nas investigações. E mais uma notícia policial.
2 homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e cultivo de maconha em Patos de Minas. Um de 20 e outro de 38 anos. Os 2 foram presos em uma casa no bairro Jardim Recanto. Segundo informações, o local em que eles foram presos era usado para tráfico de drogas. Em uma cama havia uma espingarda calibre 20. Em outra parte da casa haviam pés de maconha sendo cultivados no quintal, 13 munições de calibre 20, uma munição de calibre 38, tabletes de maconha, um rádio de comunicação na frequência da Polícia Militar e R$ 634 em dinheiro. A Polícia Militar recebeu informações de que nesse local haviam drogas escondidas e uma arma de fogo. Então as equipes deslocaram, chegaram ao local e já vislumbraram lá no fundo do lote 3 pés de maconha plantados e uma outra muda plantada em um copo plástico. Durante as buscas na residência foram localizadas algumas munições calibre 20 e essa arma de fabricação artesanal, a calibre 20. Ainda uma nota de R$ 20 foi encontrada. Essa pode ser falsa. Apurações serão feitas. Em meio ao dinheiro que foi apreendido, já na delegacia, quando os militares faziam a conferência, foi identificado que em meio a essas notas havia uma nota de R$ 20 com indícios de falsificação. O crime de moeda falsa, que é a cargo da Polícia Federal, a investigação por ser um crime federal. Mesmo com essa quantidade de ocorrências, PM diz que a apreensão de armas e número de homicídios caiu em Patos de Minas. Daqui a pouco no NTV News vamos mostrar também que a UFV de Rio Paranaíba cria acessório para auxiliar professores em aulas remotas. A UFV de Rio Paranaíba criou um mecanismo para tornar as aulas remotas o mais parecido possível com as presenciais, pelo menos no que diz respeito às anotações nos quadros. O campus UFV Rio Paranaíba desenvolveu um apoio para celular que pode ser utilizado na gravação de anotações para aulas remotas, permitindo que o professor tenha condições de escrita semelhantes às de quando utilizava um quadro em sala de aula. O acessório, chamado de Brown Board, foi criado pela professora Rayane, coordenadora do Makerspace, laboratório do curso de Engenharia de Produção. O Makerspace tem a finalidade de desenvolver produtos e processos inovadores para atividades de ensino, pesquisa e extensão. A professora Rayane conta que a ideia partiu da demanda dos professores para se adequarem às aulas remotas. Precisava de meios para transmitir esse momento de forma dinâmica. No mercado até existem tecnologias que possibilitam isso. Mas em virtude desse período que estamos vivendo, esses recursos estão mais caros e mais escassos, como é o caso da mesa digitalizadora. E nem sempre esses recursos são acessíveis a todo mundo. Então, criamos o suporte para o celular, para que o professor pudesse gravar a explicação, mostrando as suas anotações, como é feito num quadro negro. Assim, até o nome que nós batizamos esse suporte é um trocadilho com o blackboard ou whiteboard, o quadro negro ou quadro branco. Nós criamos então o brown board, que é um suporte em MDF cru, ou seja, um quadro marrom. Para o desenvolvimento do brown board, foram estabelecidos 5 requisitos que o modelo deveria atender: ergonomia, baixo custo, rapidez na produção, facilidade de montagem e ajustável a todo tipo de celular. E assim a gente conseguiu chegar nessa versão de produto final. E agora nós vamos iniciar a produção para todo o corpo docente da UFV. Após a realização de testes, a versão final foi apresentada para o diretor-geral do campus Rio Paranaíba, professor Renato Ruas, que abraçou o projeto. Ele viabilizou recursos para a compra de material para a produção do acessório, que tem um custo bastante acessível e a montagem muito simples, podendo ser feita pelo próprio usuário. Isso é fruto de um trabalho muito dedicado de toda a equipe que trabalha no laboratório, e eu tenho certeza que a criação do acessório para auxílio às atividades remotas é um dos primeiros de muitos outros produtos, e eu tenho certeza que virão
a partir da criação desse laboratório. O objetivo é sempre gerar demandas para que a gente possa atender essas demandas e, como contrapartida, conseguir reestruturar o campus de modo geral e sempre continuar oferecendo, né, ensino, pesquisa e extensão gratuitos de qualidade para toda a sociedade. As notícias policiais sempre ocupam espaço no NTV News. Mas, segundo a Polícia Militar, em Patos de Minas, as ocorrências de homicídio estão em queda. A redução dos homicídios em Patos de Minas corresponde a 35%, ou seja, 15 a menos em relação de janeiro de 2020 até 30 de agosto, com o mesmo período em 2019. A Polícia Militar ela vem desempenhando as ações focando aí na identificação de autores que possam estar planejando homicídios, além das operações diárias, né, questão de intensificação de visibilidade e a parte de prevenção criminal. E a gente tem alcançado um êxito aí nessa redução criminal, especificamente de homicídios. Através de ações específicas, a Polícia Militar também conseguiu apreender 50% mais armas de fogo, de janeiro até o penúltimo dia de agosto. Através do desencadeamento de operações policiais, né, que são focadas aí na repressão qualificada, locais onde possam estar ocultando essas armas de fogo. Importante mencionar também o trabalho que a gente recebe de informações, de denúncias, né, das pessoas através do 181, através do próprio 190. Então essas informações são de suma importância para que a Polícia Militar possa desencadear as operações e as suas ações focadas nessa repressão e em busca de armas de fogo. A Polícia Militar, no caso o 15º como um todo, nós já estamos aí com um aumento de aproximadamente 50% no número de apreensões de armas de fogo esse ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Na sequência, tem as notícias do futebol. A primeira etapa da vacinação contra a raiva imuniza 7.000 animais em Patos de Minas. A segunda será no próximo sábado. Vamos falar agora de futebol. Pela Série B do Brasileiro, o Cruzeiro perdeu o clássico para o América. É a quarta partida sem vitória, 3 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O Coelho venceu a Raposa por 2-1 na noite de sábado pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, Eduardo Bauerman marcou aos 25 minutos e Mateuzinho aos 31. No segundo tempo, Arthur Caíque diminuiu aos 30 minutos para a Raposa. Mas quem dominou a partida foi a equipe de Lisca. E ele disse que essa história de Coelhinho Pompom já era. Faltava ganhar um clássico, né? Pra gente pegar mais confiança ainda no trabalho, consolidar um trabalho muito bem feito de todo o clube, né? De toda a estrutura, de toda a diretoria, comissão técnica, funcionários. Essa vitória já estava entalada há um bom tempo, né? Alguns jogadores ali que já têm mais tempo de clube falaram isso, né? Na rua é duro, né? Você 4 anos ir na esquina, ir na padaria, ir no açougue, não ganha clássico, Coelhinho Pompom, acabou essa história. Não tem mais Coelhinho Pompom e nós ganhamos clássico sim. Temos um time competente, pé no chão, conseguimos entrar no G4 aí nessa rodada, mas sabemos que tem muita estrada pela frente, nós temos muita coisa para evoluir. Com o resultado, o América chegou aos 11 pontos e está na 3ª colocação na tabela de classificação. Já o Cruzeiro, com apenas 4, está na 14ª posição. Com essa atuação, Pedro Lourenço, o principal patrocinador do Cruzeiro, pediu a cabeça de Enderson Moreira. E o presidente Sérgio Santos Rodrigues avisou que trocar de técnico com 6 rodadas não é a solução. Em nota, a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol criticou as declarações do empresário e conselheiro cruzeirense Pedro Lourenço. Que confusão! Na 7ª rodada, o Coelho vai enfrentar o CSA na próxima quarta-feira, às 16h30, no Independência. No mesmo dia, o Cruzeiro visita o Brasil do Rio Grande do Sul, às 21h30, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. O Atlético segurou a taça de campeão mineiro pela 45ª vez neste domingo.
O placar contra o Tombense não foi tão elástico quanto poderia, pois foram muitas chances desperdiçadas, e nem quanto o torcedor queria. Mas o Galo mostrou mais regularidade, entrosamento e preparo. As comemorações do título esse ano foram bem diferentes, festa sem torcida. Em vantagem, um empate já dava o título ao Atlético, mas dominou o campo, teve mais posse de bola, mais finalizações, foi mais ofensivo. E aos 48 minutos do primeiro tempo, depois de cobrança de escanteio, Jair subiu e de cabeça marcou para o Galo. No segundo tempo, bem que o técnico Eugênio Souza tentou empregar um novo ritmo à equipe de Tombos, mas não deu. O Atlético manteve a soberania em campo, apesar de não marcar mais no segundo tempo. E no final, ainda jogou com 10. O volante Alan reclamou de uma falta e empurrou o árbitro Rony Cláudio. Como já estava amarelado, recebeu outro e foi expulso. Mas nada de desespero, o time alvinegro era o dono da partida e o campeão mineiro de 2020. Jorge Sampaoli comemorou de forma bem mais contida, mas o técnico foi decisivo para fazer o Atlético chegar até aqui. Quando desembarcou para o comando, o time estava na 6ª colocação da primeira fase e depois foi uma ascendência até chegar ao topo. Dos 11 que estavam em campo neste domingo no Mineirão pelo Galo, apenas Hever já tinha segurado o caneco de campeão pelo clube. Desde que trabalha com times brasileiros, é o primeiro título do argentino. Para mí es un orgullo estar en este país y lograr un título donde este grupo de jugadores había estado casi fuera de la clasificación, nos costó mucho y paralelamente con la disputa del torneo brasileño logramos un título difícil contra un rival muy estructurado, muy difícil, así que feliz básicamente por haber logrado una conquista que se valora mucho en un lugar que llegué hace muy poco, pero que la verdad me llena de orgullo. O foco agora é o brasileiro. O Galo ganhou o torneio apenas uma vez e em 1971. Puntapié para que esta institución lembre todo tiempo que tiene que ganar cosas. Es responsabilidad de los jugadores, del cuerpo técnico, de los dirigentes, del presidente. Es un gran comienzo de un ciclo que seguramente hay que acompañarlo con un montón de fortalezas, básicamente desde la capacidad dirigencial que tiene que estar encima del team para que siga creciendo, para que sea fuerte, para que sea respetado. Esto es solamente un primer paso. Os siguientes pasos van a ser mucho más difíciles e seguramente hay que estar muy encima de cada detalle. Mas como o próximo compromisso do Galo é na quinta pelo Brasileiro, então mais um pouquinho da festa para comemorar o título mineiro. Nós somos do Clube Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor, vibramos com alegria nas vitórias. Clube Atlético Mineiro, Galo forte, vingador, vencer, 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 este é o nosso ideal. Mais de 7.000 cães e gatos foram imunizados na primeira etapa da campanha antirrábica em Patos de Minas. A segunda está marcada para o próximo sábado, nos bairros Alto Limoeiro, Alto da Serra, Jardim Esperança, Abner Afonso, Alto Colina, Novo Horizonte, Nova Floresta, Vila Garcia e Alto Caiçaras. A campanha de vacinação antirrábica começou no dia 3 de agosto em Patos de Minas. 3.616 animais foram vacinados na zona rural e 3.415 na zona urbana, um total de 7.031 cães e gatos.
A nossa próxima etapa é agora no sábado, dia 5 de setembro, né? Nós vamos fazer vacinação no Alto Limoeiro, no Alto da Serra, Novo Horizonte, Jardim Esperança, Nova Floresta e Vila Garcia. Né? A campanha inicia às 8 horas da manhã, então antes das 8 os portões não são abertos desses locais, até às 16 horas da tarde, quando a gente encerra aqui na zona urbana, mas na zona rural a gente vai seguir até outubro, né? Nós temos 2 equipes no momento que estão vacinando na região de Pindaíbas e Ranchinho. Outras 2 equipes estão na região do Mata do Brejo e Alagoas, né, fazendo a imunização dos animais na zona rural. E a nossa meta é imunizar 25 mil animais. Embora nos dias de hoje a raiva seja uma doença considerada um tanto incomum, ela ainda é tida como uma grande preocupação por parte dos donos de pets. Incurável nos animais e fatal em 100% dos casos, a doença é uma zoonose e, portanto, também pode afetar os seres humanos. A vacina antirrábica é ainda hoje a sua única forma de prevenção. No ano passado a gente não teve a campanha, né? O Ministério da Saúde não disponibilizou as doses e então a gente com 1 ano sem ter imunização, esse ano a gente já encontrou um morcego positivo aqui na zona urbana, né? Então é muito importante essa imunização. A raiva é uma doença que tem 100% de letalidade e a única forma de evitar é através da imunização, da vacinação. Na sequência, aqui no News, o governo federal propõe que o salário mínimo aumente R$ 22,00 e passe para R$ 1.087. O governo mineiro avalia se algumas regiões podem avançar para a onda verde. E problema da ponte de Curraleiro completa 9 meses. Já são 9 meses desde que a ponte de Curraleiro cedeu. Foram inúmeros pedidos e reclamações e 9 meses depois, nada resolvido. O lugar é muito bonito, mas para chegar até lá, adivinha onde a gente tem que passar? Na ponte do Curraleiro, que depois de 9 meses de espera, ainda sem solução. E os moradores continuam aguardando. E por falar em moradores, nós tivemos sim algumas mudanças. Desde a última reportagem, que inclusive são várias, né, que nós já fizemos aqui, você deve estar cansado de acompanhar. E enquanto não há nenhuma iniciativa por parte do poder público, os próprios moradores é que têm improvisado soluções para chegar ao outro lado. Anteriormente, eles passavam por aquela pinguela com um tronco de árvore caída. Só que como é arriscado, tanto para escorregar, para passar um idoso, por exemplo, eles improvisaram nesse local aqui, com 2 tábuas para poder chegar ao outro lado. Mas ainda assim, não é uma solução das melhores para quem precisa. E para quem mora em fazendas deste lado da ponte, o prejuízo também é grande. Em caso de urgência, se alguém passar mal, por exemplo, a volta é gigantesca para poder acessar o outro lado. Quem tem filhos em casa também, que precisa de buscar material nas escolas, não consegue atravessar. E quem não conhece a estrada e não sabe que a ponte está caída, também precisa dar uma volta gigantesca, andar bem mais do que o esperado, para poder acessar o outro lado. Exemplo disso é o Magno, que depois de percorrer o caminho até aqui, teve que dar meia volta e procurar outro para chegar ao destino final. O prejuízo nosso aqui agora, tranquilamente, que vai ser mais ou menos 30 quilômetros de volta, né? E sem saber aonde que nós vai cair. Para saber qual estrago nós vai sair lá em Patos de Minas. Como é que nós vai fazer com uma coisa dessa aí? Aí tem que arrumar. Segundo a prefeitura, desta vez faltava uma máquina para a retirada de parte do concreto da ponte que caiu no córrego, mas que na quarta-feira fará a remoção. Vamos ver por quanto tempo mais esse problema vai se arrastar. E agora é a hora da análise da notícia aqui no NTV News. A gente comentar as principais notícias de Patos de Minas, região. E para falar comigo agora, a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, boa noite. Oi, Jéssica, boa noite para você, para todos que acompanham o NTV News nesta segunda-feira. Bora lá
com a nossa análise da notícia. Hoje a gente começa, Ludmila, com uma notícia que pode pesar no bolso, né? É que o governo federal propôs um salário mínimo de R$ 1.067 para 2021. Será que o que as pessoas pensaram sobre isso? O senhor acha que esse valor, esse aumento, é suficiente e justo? Não, suficiente não, de maneira alguma. E justo não, porque o que a gente paga de imposto para o governo e para tudo é injusto. Quem ganha mais, eles tinham que fazer alguma coisa para poder diminuir que seja o salário dessas pessoas, principalmente desses políticos que ganham um monte de dinheiro e contribui pouco. Agora quem ganha um salário mínimo aumentar só isso, é uma vergonha, né? Não dá para nada. Não, acho que não, né? Precisava de ser mais, né? Muito pouco, né? O salário mínimo aumenta um tanto desse aí e, quer dizer, as coisas aumentam muito mais, né? O gás, por exemplo, tá uns aumentos absurdos, né? Dentro de 1 a 2 semanas, se eu não me engano, ela aumentou 2 vezes. Eu acho que não adianta, tem que segurar os preços das coisas. Se der um aumento desse aí, tem que segurar os preços das coisas, porque os preços das coisas tá terrível, né? Suficiente, né? Não, mas é o que o governo pode pagar, né? Fazer o quê? Na minha opinião, eu acho que tinha que ser mais um pouco, né? Não é justo, teria que ser mais, né? Não sei se a população merece, mas que deveria ser mais, teria. Agora, mecanismo para isso é que eu não sei. Tá sempre sem dinheiro, os políticos estão faltando sempre, né? Reclamam sempre. Então, Ludmila, a correção foi feita levando em conta a inflação de 2020, mas pelo que o povo disse nas ruas, não foi o ideal. Porque a principal reclamação, e a gente percebe nas falas de muitos dos entrevistados na rua aqui em Patos de Minas, é o peso, é o custo de vida que não corresponde ao salário mínimo. Na outra ponta, Jéssica, o empresário também sofre aí para pagar esse aumento, porque a carga tributária brasileira, ela é extraordinária. Então, pesa muito para o empregador esse aumento. Em contrapartida, na outra ponta, é muito pouco esse reajuste para o trabalhador. R$ 22,00 é a diferença do salário mínimo atual com o proposto pelo governo federal, mas a gente sabe que tem um trâmite todo para seguir, para que esse valor seja aprovado ou não, e só em fevereiro de 2021 é que esse novo salário mínimo cai na conta do trabalhador. E olha só, Jéssica, um dado, de acordo com cálculos do governo federal, a cada R$1 do salário mínimo, a cada R$1 que se aumenta no salário mínimo, implica em despesas extras aproximadamente 355 milhões. Mas a gente sabe que é um salário nas proporções atuais muito pequeno, mas na outra ponta, para o empregador, é um salário que onera principalmente por conta da pesada carga tributária, e isso é algo que já deveria ter sido revisto há muito tempo no Brasil. Vamos girar um pouquinho o assunto agora e a gente vem para Minas Gerais. É que o chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, falou sobre o avanço de ondas. É porque algumas cidades agora de Minas Gerais talvez poderão avançar as ondas no programa Minas Consciente. Ludmila, o que será que isso pode causar? De um certo modo, é mais liberdade, mais autonomia para essas cidades, mas do outro é o que a gente sempre diz, É o comportamento das pessoas que vai ditar isso agora também. Inclusive, daqui a pouquinho tem outro trecho que a gente separou exatamente para falar com relação à conduta, ao comportamento de cada pessoa. Mas aí é porque na quarta-feira à noite ou na quinta-feira pela manhã, o Comitê Extraordinário, ele apresenta um novo entendimento, colorindo o mapa de Minas Gerais, ou de vermelho, ou de amarelo, ou de verde, que são as cores do Minas Consciente. E em cada fase, e para amarela, para seguir para a onda verde, são necessários aí pouco mais de 20 dias. E já tem esse prazo, são 28 dias exatamente. E já tem esse prazo. Logo, o governo vai ter que decidir, olha, essas macro-regiões podem ir para a onda verde ou continuam na amarela, e por que não retroceder para a vermelha, dependendo da situação em cada macro do estado de Minas Gerais. E aí o governo vai
lançar aí esse novo entendimento na quarta ou na quinta-feira, e o secretário, o chefe de governo, o João Pinho, disse hoje o seguinte, que algumas macro podem sim avançar, mas isso ainda depende dos estudos finais do Comitê Extraordinário da Covid. Olha só. Sobre a onda verde, a gente tem um interstício mínimo de 28 dias para que uma região esteja na onda amarela e passe para a onda verde. Sobre retrocesso, o retrocesso ele é instantâneo quando verificada a necessidade. A gente monitora aqui todos os dados e sempre que a gente vê qualquer piora representativa, a gente pode decidir aí pelo retorno ou a onda amarela, né, nas regiões que possam vir a estar na onda verde, ou para a onda vermelha, dependendo da situação. Então, Ludmila, se isso acontecer, hoje o mapa de Minas Gerais só tem uma macro-região na onda vermelha, essa situação pode mudar, né? Jéssica, é aquela questão que a gente tem que aguardar esse entendimento aí do governo, mas parece que o secretário deu a entender que algumas macro-regiões podem se avançar para a onda verde, dado que estão há muito tempo aí na onda amarela e apresentaram significativas melhoras com relação aos dados e o comportamento do coronavírus em cada macro de Minas Gerais. Somente uma região hoje está na onda vermelha, que é a Nordeste, e ainda o governo, nessa fala, não sinalizou se vai continuar na vermelha, se vai avançar para a amarela. O jeito é a gente esperar até quarta-feira ou até quinta, quando, então, esse novo mapa colorido de Minas Gerais é apresentado para a gente saber essa situação. Mas tem algumas regiões que reivindicam esse avanço para a onda verde, mesmo porque são praticamente os comportamentos da onda amarela com uma flexibilização maior. Essa é a diferença praticamente da amarela para a verde. Há uma abertura maior, há uma flexibilização maior da economia, mas não há mudanças tão drásticas assim com relação à amarela. Mas tem muitos segmentos pedindo esse avanço porque naquela região, naquela cidade, esses empresários, essas pessoas entendem que pode-se avançar dada a situação em cada município, em cada cidade. Mas aí a gente tem que ver com toda cautela esse avanço, porque pode, como o secretário falou, pode avançar, mas imediatamente o governo apresentar um novo protocolo, apresentar novas medidas e de uma onda verde retroagir para uma onda vermelha justamente por conta de comportamento e por conta até do desempenho do coronavírus naquele momento. Vamos ver agora como estão os dados do coronavírus aqui em Patos de Minas. Vamos para a nossa primeira tela, que é aquela tela dos casos, né? Vou fazer a primeira leitura dessa tela. A gente tem a última informação do dia 27 de agosto e os dados de hoje, dia 31 de agosto. No dia 27 eram 1.538 casos, hoje são 1.607 casos. O percentual de cura no dia 27 era 84,8%, hoje 86,72%. As pessoas que estavam se recuperando em casa, no dia 27, 207 pessoas, hoje 182. Os casos confirmados, 1.812 e hoje 1.852. As pessoas internadas, no dia 27 a gente tinha 29 pessoas, hoje 21, sendo que dessas 9 estavam em leitos de UTI e hoje 10 estão em leitos de UTI. E a gente também teve um aumento de 2 óbitos no comparativo desses 2 boletins. Tem uma demanda reprimida porque na sexta-feira a Prefeitura de Patos de Minas não informou os dados da Covid-19 em Patos de Minas, alegando aí problemas de tráfego de informações pela internet. E hoje a gente tem esse mapa com esses novos números aí do boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas. E o que a gente percebe, mais 2 óbitos confirmados, e esse é um dado que chama a atenção, infelizmente, número de óbitos crescendo em Patos de Minas, agora 42 ao todo, e a gente observa também, Jéssica, um número importante com relação aos casos de Covid-19. São mais 40 casos confirmados
em Patos de Minas. Na outra ponta, em termos de pessoas tratadas, são mais 69 pessoas curadas da Covid-19, somente dados de Patos de Minas esses. E a gente percebe também, quando a gente faz um comparativo, aí se a gente vê na tela esses números, houve uma diminuição no número de ocupação de leitos clínicos, né? São menos 6 leitos clínicos ocupados. Na tela anterior a gente vê com mais clareza, porque essa tela aí, ela computa dados de pessoas suspeitas e confirmadas, mas na tela anterior a gente percebe que são menos 6 pessoas internadas em leitos clínicos em Patos de Minas, mas quando a gente compara leitos de UTI, mais uma pessoa internada em unidade de tratamento intensivo. E com relação a pessoas se recuperando em isolamento domiciliar, menos 25 pessoas, números flutuando, esse vai e vem que chama a atenção, viu, Jéssica? Vamos agora para a segunda tela, que é outra tela tão importante sobre a ocupação dos leitos de UTI aqui em Patos de Minas. Esses dados também são em relação ao dia 27, hoje, né, nessa segunda-feira, e aí a gente tem o número de 52 pessoas internadas em comparação com hoje, que são 25, em leitos clínicos, 15 pessoas, e em leitos de UTI, 19 pessoas. Ludmila, a gente teve uma queda, né, até mesmo nos leitos de UTI em relação ao dia 27. Esses números aí, vale a gente reforçar que são de pacientes confirmados e suspeitos somente de Patos de Minas, então muitos desses pacientes internados podem ter tido aí descartado seus casos clínicos para a Covid-19, né? Então, o que a gente percebe, e aí quando a gente observa aquela tela anterior, que não houve grande variação em termos de internações, e aí a gente percebe uma queda brusca também nesse novo dado aí. Com relação à taxa de ocupação de leitos, e aí principalmente quando a gente vê nessa segunda tela de ocupação de leitos de Covid em hospitais públicos, olha só como é que tem essa queda exponencial. Isso, Jéssica, é explicado porque houve o aumento de mais 9 vagas em hospitais, 9 vagas de UTI no hospital de campanha. Então, nós temos 10 vagas agora no hospital regional e temos mais 9 vagas de UTI no hospital de campanha. Por isso, a gente percebe aí essa diminuição no percentual de ocupação, o que é muito bom a gente ver tanto esse percentual em queda e de mais alívio para a sociedade que tanto buscava ver esses índices sob controle com maior suporte de saúde, de atendimento à saúde para a população. Mas a gente vê um percentual importante com relação à ocupação, se somados os leitos clínicos de hospitais públicos e privados, a gente tem uma diminuição, mas quase 40%. Olha lá quando tem aí leitos públicos e privados, 73%. Então, são dados que a gente acompanha, mas o alívio, principalmente, foi por conta da abertura de mais leitos de UTI do hospital de campanha. E como a gente começou falando aqui na análise da notícia, uma fala muito importante, né, na coletiva de imprensa do Estado, sobre essa questão do comportamento e sobre a volta das ondas no Minas Consciente. A gente vai ver essa fala agora. A gente fez um certo monitoramento no final de semana e a gente viu que nem todo mundo aí pelas ruas está seguindo as orientações que a gente faz sobre o comportamento social, né? Seja distanciamento, utilização de máscara, né? Faz alguns dias a gente fez a liberação das academias em onda amarela. Então, a gente recebeu alguns retornos aqui de que nem todos os usuários eles estão aí seguindo as normas à risca. A gente também teve um retorno específico do setor de bares e restaurantes. Então, é importante que todos sigam as diretrizes, né? Sempre usem máscara, respeitem o distanciamento, porque a gente não quer ter que rever alguma dessas regras, né? E essas atividades estão liberadas hoje com os protocolos que foram criados. Se esses protocolos não forem seguidos, a gente pode ter que voltar atrás em alguma dessas decisões.
Pois é, Ludmila, hoje a gente tem uma situação que a gente tem mais liberdade para fazer, né, as atividades do dia a dia, liberdade mesmo até para a economia. O problema é se isso voltar, e aí que vale o comportamento, né? Eu tenho ido à academia, no horário que eu vou, todas as pessoas estão de máscara, estão cumprindo o isolamento social, mas o nosso estado é muito grande, né? Pelo esse apanhado que o governo fez, ele não ficou satisfeito com relação ao comportamento da população nesses ambientes, principalmente. Há pouco tempo, há poucos dias, que ficou determinada essa volta das academias na onda amarela, e o que a gente entende nessa fala do chefe de gabinete chefe de governo, é que as academias podem, por exemplo, ser proibidas de funcionarem na onda amarela se os usuários, as pessoas que estiverem treinando nesses locais, não seguirem esses protocolos de segurança que são preponderantes, bem como os donos de academias não seguirem as recomendações, as determinações com relação ao distanciamento entre equipamentos, a capacidade, o limite de pessoas que podem frequentar a academia em cada horário, o fechamento a cada 2 horas para limpeza. O que a gente entende é isso. Olha, a gente deu a liberdade, agora vamos saber se vocês vão cumprir ou não, porque se não cumprirem, resta ao governo voltar, retroceder com relação a medidas de segurança com relação a esses ambientes. Assim vale também para a questão de bares e restaurantes, porque nesse apanhado que o governo fez e nessa fala do João Pinho, que a gente percebe exatamente isso. Olha, a gente fez aí, proporcionou essa abertura de bares, restaurantes, lanchonetes e afins para consumo, para que as pessoas fiquem no local, possam usufruir desses espaços. Entretanto, se as pessoas não colaborarem, não tiverem comportamentos condizentes aos protocolos, infelizmente, teremos que endurecer essas regras, voltar a estágios anteriores, porque o que temos visto não tem correspondido com essas informações, com esses direcionamentos do governo. Então, são essas insatisfações que são colocadas, e aí resta agora a população, aos donos de estabelecimentos de forma geral, seguirem essas determinações para que não se retroceda, porque muitas cidades, Jéssica, em Patos de Minas é uma delas, a gente vê assim um descumprimento total, uma festa, que torna tudo isso muito complicado. Então, é a segurança de todo mundo em colocado em jogo. Vamos respeitar as regras para que esses locais, para que esses estabelecimentos continuem abertos, continuem atendendo a população, continuem os empresários não sejam mais sacrificados. Entretanto, é preciso que todos cumpram essas determinações, porque senão vai ficar difícil, e aí com números aumentando, não resta outra alternativa para o Estado, senão impor aí maior rigidez. Com certeza. Vamos para o intervalo, na volta a gente fala sobre política. A Câmara dos Vereadores analisa iniciar um procedimento de cassação de mandato do prefeito José Eustáquio. O chefe do Executivo não teria se manifestado sobre a exoneração do secretário Júlio César. Após a denúncia com relação ao andamento da obra no bairro Padre Eustáquio sobre as possíveis arbitrariedades cometidas pelo então secretário de Planejamento de Patos de Minas, Júlio César de Castro Fonseca, a Câmara dos Vereadores instaurou uma CPI composta por 5 vereadores para investigar a situação. Na denúncia, a empresa Construprimos Construções, responsável pela obra, apontou que obteve, em setembro de 2016, junto à administração municipal, alvará para a construção de 2 prédios, mas que quando tentou renovar a licença para dar sequência aos empreendimentos, o secretário Júlio César de Castro teria agido de maneira ilegal ao negar a renovação. Além de toda a documentação, é bom a gente ver com os próprios olhos. E é com tamanha tristeza que eu enxergo essa depredação. A gente sabe que há danos, materiais, a gente sabe que há também aí danos
em dinheiro, em espécie aos empreendedores, mas eu encaro de uma outra forma, com tamanha tristeza, de que o maior prejuízo é para a nossa população, para aquelas famílias de baixa renda que poderiam estar usufruindo dessa obra. Cerca de 100 famílias poderiam já estar morando aqui nesse empreendimento com custo baixo e realizando o seu sonho maior, que é a moradia, que é o sonho da casa própria. Após as investigações, foi votado e aprovado por unanimidade pelos integrantes da CPI o relatório do vereador David Bala, pedindo a exoneração do secretário de Planejamento, Júlio César, e a abertura de processo administrativo em desfavor do servidor público fiscal, Giovanni, por omitir informações à comissão de investigação. Todo o material e relatório final foi enviado ao Executivo e ao Ministério Público, mas os membros da CPI não obtiveram nenhuma resposta até o momento. Na semana passada, em reunião ordinária na Câmara Municipal, o vereador Francisco Carlos Frecchiani sugeriu a cassação do prefeito José Eustáquio Rodrigues, por não acatar e nem se pronunciar sobre o pedido de exoneração do então secretário Júlio César. Em que pese o relatório da CPI ter colocado todas aquelas coisas que nós já conhecemos aqui, mais uma vez ele lá na prefeitura está servindo só de chacota. Só de chacota. E aí eu vou sugerir à comissão, e aí eu vou assinar juntamente com a comissão, entrar com um pedido de cassação do prefeito. Porque nós elaboramos, vocês elaboraram o relatório, o David elaborou, vocês aprovaram, como disse, por 5-0, né? Então foi a unanimidade. E eu pergunto ao presidente da CPI, aos membros da CPI, qual foi a satisfação que o prefeito deu em relação à recomendação de mandar o Júlio embora, além de chacota? Que providência que ele deu? Nenhuma, né? Então, se nós chegamos à conclusão que o secretário dele realmente cometeu atos de improbidade, que é o que consta do relatório, e o prefeito não dá nenhuma providência, porque esperar que o Ministério Público pegue aquele relatório e tome providência, isso também não vai acontecer. Vai encerrar o ano, nós vamos sair e isso vai ficar no canto. Nós não podemos fazer nada com o secretário, só com o prefeito. E volto a dizer, virou chacota. Para ele, aquilo, uma brincadeira. A Câmara perdeu tempo, gastou dinheiro. Então, eu acho que agora o que tinha que fazer a comissão, já que ele não acatou a recomendação da Câmara, e já que tem improbidade e ele sabe não toma providência, ele também está descumprindo os princípios da administração, que está lá na 8429. É juntar os 5 membros da comissão, e mais eu, e nós entrarmos com um pedido de cassação do prefeito, abertura de um processo de cassação por crime de responsabilidade. E se a comissão estiver disposta a isso, pode fazer o requerimento e colocar meu nome lá em primeiro lugar. Porque senão, nós vamos passar mais uma vez por chacota. Além de repetir algumas vezes que os vereadores têm sido motivo de chacota, Frecchiani ainda diz que o prefeito não teria coragem de demitir o secretário por conta de apadrinhamento político. Porque o que ele devia ter feito quando começou era exonerar o secretário. Mas as mesmas pessoas que colocaram o membro da CPI também colocaram aquele secretário lá. E aí quando ele fica nervoso, ele bate na mesa e fala, o que eu vou fazer? O que eu vou falar com o Arlindo? É o medo dele. Em conversa com o responsável pela relatoria final, o vereador David Bala, fomos informados que o jurídico da Câmara enviou novamente um ofício pedindo o posicionamento do prefeito. E ainda estão aguardando. Caso o prefeito não se manifeste sobre o pedido de exoneração do secretário, o vereador David Bala já trabalha em um possível pedido de cassação de mandato do prefeito José Eustáquio. Pois é, Ludmila, a resposta que nós temos, da Prefeitura sobre isso é o seguinte. Conforme a lei orgânica do município de Patos de Minas, o prefeito tem até 30 dias para se manifestar formalmente sobre o relatório da CPI relativa ao secretário municipal de Planejamento, Júlio César de Castro Fonseca. Ressalta-se que a manifestação será feita dentro do prazo legal.
O requerimento que solicita o posicionamento ainda não chegou à Prefeitura. A data começa a contar a partir da chegada desse documento. Então, Jéssica, mais lenha na fogueira para esse ano eleitoral, para as eleições que se aproximam aí. Lembrando e reforçando que todas as pessoas citadas na reportagem, o que apareceram, o relator da CPI, bem como os membros, bem como o vereador Chico Frechiani, que pediu que a comissão se apresse e peça a cassação do prefeito José Eustáquio, bem como o próprio prefeito José Eustáquio, todos esses foram contactados pelo nosso jornalismo a fim de que pudessem esclarecer mais sobre toda essa confusão. E aí, Jéssica, a gente tem tanto questões políticas, nós estamos no ano eleitoral e nos bastidores da política, o que a gente percebe são as peças de xadrez se movendo o tempo todo aí, em questões que a gente vai ver só lá na frente, que estamos em momento de convenção, que vai até um pouquinho mais ali de meados de setembro. Então, até que tudo se resolva, que todos os candidatos sejam colocados à mesa e que a gente entenda quais partidos apoiarão quem, muita coisa ainda tem para acontecer e várias articulações são feitas nesses bastidores e que as pessoas que estão acompanhando, como todos nós aqui, temos que ler essas entrelinhas. Então, aí há cheiro de questões políticas, mas aí só o vereador para responder e explicar sobre essas questões, porque ele se colocou como pré-candidato do partido, que é o mesmo do José Eustáquio, então poderiam estar ali em artilharia, em fogo cruzado, para sobreviver o melhor diante a essas questões colocadas aí. Uma outra que aí o Frechiani bateu várias vezes, a gente viu nessa fala, que nós deixamos até uma fala alongada dessa fala do vereador, é que ele não quer que mais uma CPI termine em tantos, e tenha o resultado como tantas outras que já vimos, em pizza. Então é hora de os vereadores mostrarem ação, mostrarem trabalho, mostrarem atitude, e é isso que o vereador cobra. Ele até fala, eu não vou à prefeitura. Será por que ele não vai à prefeitura? O que acontece aí? Uma outra questão sugerida na fala dele. Mas eu não piso na prefeitura, mas lá a notícia que a gente tem é que somos vistos, que a CPI é vista aí como chacota, porque não vai dar em nada. Será que não vai dar em nada mesmo? Então, o Frechiani cita uma lei especificamente, porque ele fala, olha, se o prefeito de Patos de Minas sabe do que aconteceu, que a CPI identificou problemas, identificou irregularidades na gestão do secretário Júlio César, que continua ocupando o cargo. Então, o prefeito estaria coadunando com essas irregularidades, com essas improbidades. Então, ele estaria sendo conivente com isso tudo. Por isso, pode sim ser cassado, foi o que ele pediu, inclusive dizendo, olha, eu quero que o meu nome seja o primeiro dessa lista junto com os demais membros da CPI. É isso que ele pede, não vamos deixar que esse trabalho, que essa comissão que identificou irregularidades, que termine em mais uma vez em nada, é preciso ação. E é isso que essa fala polêmica do vereador coloca em questão. Então tem várias vertentes aí, tanto por parte dos vereadores de mostrarem resultado de um trabalho que, segundo o Frechiani, segundo a comissão, foram identificadas essas irregularidades com relação ao secretário, eles fazem esse apontamento, e aí o Frechiani fala, olha, vocês não encontraram aí? Então, pois é, então qual será o próximo passo? E aí vem o que a gente apurou com o vereador David, que fala, olha, nós estamos agora vendo o trâmite legal, se é possível fazer ou pedir essa cassação do prefeito, dado que ele não deu muita bola, ou, não sei, até o vereador coloca, né, será que esse problema todo dele não ter dado aí muita bola, muita importância, não seria por conta de apadrinhamento político, já que é um ano principalmente de costuras, de muitos
manobras feitas em bastidores. Então, são várias peças soltas nesse xadrez que anda bastante movimentado na política de Patos de Minas, mas aí agora a gente vai ver então os próximos passos, o avançar ou não dessa CPI a partir dessa constatação feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a regularidade do pedido ou não de cassação do prefeito José Eustáquio, a partir do momento em que ele não deu importância e aí seria conivente com ações que eles apontaram de irregularidades, bem como outras questões que a gente continua acompanhando, até porque o prefeito falou, olha, eu estou dentro do prazo para poder responder, analisar tudo isso, porque é um acúmulo aí de informações e nós estamos no momento processando tudo isso até para dar uma resposta, e é isso que a gente segue acompanhando, essas respostas para tantas pontas soltas na dinâmica da política nessa questão. Ludmila, por hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações e eu te aguardo. É isso aí, a gente volta amanhã com muito mais. Obrigada a todos pela companhia. Beijo, com Deus, tchau, tchau. Pois é, e não se esqueça que mais informações você consegue acompanhar também pelo portal Pato Já. Muito obrigada a você de casa que acompanhou a edição de hoje e a gente volta amanhã a partir das 19 horas. Boa noite.